tem andado realmente muito distraído, não é verdade, professor L'Oréal? É verdade, Felipe, nossa senhora. Muito distraído. Realmente temos apostado muito, né, de repensar a vida, né? Eu acho que nós estamos precisando nesse milénio, nesse início do novo milénio, da gente repensar realmente, né, o que é viver, né? E tem tudo a ver, então, com o termo que a gente está discutindo hoje, que é viver. Realmente, então, nós que falamos o português, nós que temos identidades muito parecidas, né? Nós repensarmos, então, aí vivermos um pouco mais, aprofundarmos um pouco mais nesse sentido do Agostinho da Silva que ele tinha sobre a lusofonia. Mas então, professor, agora nesse segundo bloco, vamos nos fixar um pouco, então, muito embora, lógico, sem deixar a essência do conteúdo que foi trazido sobre o que é a lusofonia, mas eu gostaria então que a gente de ouvir, né, a sua opinião sobre qual a pertinência do conceito de comunidade lusófona. Pois, vamos, antes da gente falar da comunidade lusófona, vamos voltar, que eu acho que para os nossos ouvintes é interessante, vamos lá. Falar para eles o que é o Quinto Império. E o que foram os quatro impérios anteriores, né? Isso. Porque sem esse entendimento, por exemplo, a gente não vai entender a proposta da comunidade lusófona. Certo. Vamos lá então. Tinha passado isso aí. O que o Agostinho da Silva afirma? Ele adverte que o Quinto Império não é nacional. Ele é universal. Ele será sincrético. Portanto, do que tange a concretização do Quinto Império, como lusofonia, esse ponto de reflexão e de chamada de atenção do Agostinho, aqui já basta. O Quinto Império não é Portugal, é o mundo. É isso que ele fala. O Dante, na Monarquia, ele faz alusão às profecias de Daniel. Então, existe uma base de tradição no Ocidente que fala de um momento em que o mundo chegaria à parousia, né? O termo é esse, é a reunião, é a reunificação de todos os seres criados. Esse é o momento último da história que a cristandade coloca. E depois disso haveria um novo céu e uma nova terra, etc. Tal. Então o Dante, na Monarquia, ele faz alusão à profecia de Daniel, quando Daniel interpreta o sonho do rei Nabucodonosor, que vê 4 reinos sucessivos: os gregos, os medas, os persas, os babilônicos, que são sucedidos pelo reino de Israel, que seria o Quinto Império. Porque essa profecia de Nabucodonosor, essa visão de Daniel vê uma estátua, né, de ouro, prata, bronze, etc. E no final existe uma mão que lança uma pedra e essa pedra destrói os pés da estátua, que é de barro. Reinterpretando o sonho de Daniel, né, Dante refere-se ao Quinto Império, né? Então o Quinto Império ele corresponderia ao Império Romano, que é ressurgido na sua época e instaurando o Império do Espírito Santo. O que vai acontecer dentro da história de Portugal? Então veja, esses impérios, a história desses impérios pega a cultura judaica cristã, pega a cultura romana. Portanto, é a própria formação do Ocidente. Fala sobre isso. No caso específico de Portugal, Dom Dinis pretende que o Quinto Império seja realizado, preste atenção, realizado por portugueses. Mas Dom Dinis não fala que o Quinto Império será Portugal. Ele é realizado. A materialização dele virá via mão dos portugueses. E foi verdade. Ela veio. Quando o padre Antônio Vieira aborda o mito do Quinto Império em Portugal nas suas obras, o padre Antônio Vieira vai reinterpretar o mito do Quinto Império à sua moda. E ele vai ajustar o mito do Quinto Império à dinastia de Bragança. O padre Antônio Vieira erra nesse aspecto. Ele é um indivíduo muito insensado, mas ele faz um ajuste do Quinto Império à dinastia de Bragança. E ele fala que o Quinto Império seria o Império Português. E é ele que associa a aventura marítima
e os descobrimentos na história do futuro, né? Na continuidade dessa linha de pensamento, ou seja, da afirmação de um valor do espírito, nós vemos que Portugal vai construindo um novo sentido da história, ou seja, há o sentido de uma realidade profunda, que é aquilo que abre sempre o nosso programa. A história tem dois planos, o da superficialidade e o da realidade profunda. Portugal está profundamente afinado nas suas atitudes históricas com desígnios mais espirituais, né? E o Agostinho da Silva, há 3 grandes obras do Agostinho que falam sobre isso. São Aproximações, Reflexão e Um Fernando Pessoa. Em todas essas obras há vários textos em que ele se refere à idade do Espírito Santo. O que é a idade do Espírito Santo para o Agostinho? Que é bem diferente do que o padre Antônio Vieira coloca. O Agostinho fala que o reino do Espírito, por conseguinte do Espírito Santo, ele implica uma mudança qualitativa de atitude, que era o que a música da Gal Costa falava, né? Agora há pouco. Se nós não mudarmos a atitude, o mundo não muda. Então, o que ele aventa, prevê, é que vai haver uma espiritualização progressiva da mentalidade do mundo. E à medida que for havendo essa espiritualização progressiva, vai se alargando esse ideal vivo e profundamente presente na tradição portuguesa e na tradição interatlântica, que está presente no Brasil, que está presente em diferentes pontos da América e que está presente na África e em outros lugares do mundo. Então, de Nabucodonosor até Agostinho da Silva, nós vemos claramente, historicamente, né, a ideia de que há um fluxo civilizacional que caminha de Oriente em direção ao Ocidente, no sentido do nascer e do pôr do sol. E aonde cada personagem histórico, cada país, cada povo representou, né, teve o seu papel. O que seria o mundo cristão, por exemplo, sem Roma, sem o cristianismo romano? O que seria o mundo ocidental sem o direito, o estabelecimento do direito jurídico, né, da justiça, que é romana? Que a justiça que nós temos hoje é romana. Ela nasce em Roma, né? E Roma dá grandes vozes àquilo ali. O processo de comércio que Roma instaura. Então cada povo, cada época deixou o seu contributo para o povo que veio na época imediatamente à frente, né? Nós somos tributários de certa forma, assim como o filho é tributário da educação que ele recebeu dos pais. Então o novo coexiste com o antigo. O novo vem, mas ele não abole o antigo. Essa é a ideia de tradição, inclusive da tradição oral, né? A tradição é aquilo que permanece mesmo sobre perspectivas de mudança. Há algo que perpassa, né? E o Agostinho vai falar exatamente o que é este algo que perpassa toda a história do Ocidente cristão. Ele vai falar que é o Espírito, e é o Espírito Santo. Então, na visão dele, o que a gente entende desse fluxo? O que é o Quinto Império? Aí nós poderíamos fazer a pergunta que eu fiz a Portugal. O Quinto Império é sucedâneo dos impérios anteriores? Ou seja, ele será a mesma coisa, um pouco diferente daquilo que foram os impérios anteriores? Se for assim, como é que vai se dar essa sucessão? Se o Quinto Império for, porque veja, se ele fala que o momento é da lusofonia, né, essa lusofonia será uma simples continuidade da história do Ocidente? Ela vai ser um novo do mesmo? Ou ela vai ser algo realmente diferente? Ela é uma outra coisa. E qual foi uma das características mais marcantes dos impérios, dos 4 impérios anteriores ao Quinto Império? Roma, Grécia, Babilônia, etc. Qual é a característica marcante desses impérios? A dominação dos povos. A subjugação de uma cultura por outra.
que nós estamos assistindo hoje. Exatamente. A vaidade tola de se considerar superior ao outro, a prerrogativa quase que filosófica de que só aquele povo detém a verdade e o outro não. Né? E a história se repete, né? Nós não podemos esquecer isso. A história se repete. Exato. Há o cultivo de um antropocentrismo exacerbado, de uma desigualdade, de uma ganância desenfreada. Bom, isso, assim, em rápidas palavras, é uma característica negativa, claro, mas muito marcante dos impérios anteriores ao Quinto Império. Exato. Então a pergunta, quando Agostinho fala do Quinto Império, é isso que nós temos que perguntar. O Quinto Império vai repetir esse padrão? Ou o Quinto Império será diferente? Realmente diferente. Em essência, em gestos e em atitudes. Sobre a perspectiva de Portugal, da história de Portugal, e sobre a perspectiva do que é o Quinto Império para Portugal e do que é o Quinto Império e a comunidade da lusofonia para Agostinho, absolutamente o Quinto Império não repete o padrão dos impérios anteriores. Ou seja, ele não vai dominar os povos, ele não vai subjugar uma cultura por outra, ele não terá aquela vaidade tola de se considerar superior, né? Ele não será ganancioso, porque ele não vai medir o povo pelo comércio, pela moeda. Aliás, as pessoas sequer serão medidas. As pessoas serão respeitadas nas suas individualidades. Então, o Quinto Império, para ser diferente e para fazer a diferença, ele tem que promover uma ruptura. E se você me perguntar hoje, o que eu não vejo na ideia de lusofonia? Esse sentido da lusofonia, não do Agostinho, mas daqueles que falam em nome da lusofonia. A vontade de criar essa ruptura. Porque e tem que haver essa ruptura. Nós temos que pararmos de ser uma cultura e uma sociedade violenta. E violento também não é somente aquele indivíduo que atira no outro. Né? Existem N tipos de violência, de exclusão, de não inclusão, né, que nós praticamos diariamente e que são tão bárbaros quanto. Então é pertinente refletir-se a lusofonia para se constituir como algo realmente novo. Poderá se construir-se sobre as bases do sistema globalizado de mercado e de políticas institucionais que já são consideradas insustentáveis. Quais são os parâmetros que a lusofonia usará para construir-se a si mesmo e para se autofundar? No meu entendimento, o parâmetro deste sistema globalizado de mercado não poderia ser o parâmetro, por exemplo, da CPLP. Não. Né? Não poderia ser o parâmetro do Brasil, não poderia ser o parâmetro de ninguém. Porque esse é o modelo eurocêntrico do mundo, e este é o modelo eurocêntrico que é preciso desconstruir, porque nós já sabemos aonde ele chegou. E, inclusive, o próprio capitalismo internacional já sabe que ele chegou num momento em que ele vai ter que parar de destruir o planeta do jeito que ele está destruindo. Mas o pior é que não conseguiu encontrar um outro caminho ainda. Encontrar um outro caminho. Não, mas não conseguiram encontrar. Pois é, mas tem que encontrar. Nós temos que encontrar. Não é? Então, como é que nós vamos encontrar? Ora, cada um fazendo a sua parte. Outro dia saiu no Facebook, presumo que seja verdade, mas não pesquisei a fundo, que uma moça nos Estados Unidos há 2 anos, voluntariamente, não produz lixo. Sim, essa aí é verdade. É verdade? É verdade. Ela, veja, num ano, em 2 anos, ela conseguiu o lixo que ela produziu equivale a um vidro de 200 ml, 250 ml. Pois é. Então, é esse tipo de atitude. A gente fala, não é possível isso em larga escala. Mas como assim não é possível? Por exemplo, nós criamos o hábito de criar entidades ontogenéticas, né, no trânsito. O trânsito está violento, como se o trânsito fosse um ser. É verdade. A cidade está violenta. O Congresso Nacional tem políticos que não representam o povo. Então, esse hábito de falar...
Ainda hoje no programa E Agora... Generalista. Ainda hoje no programa E Agora José, os professores, e é esse o meu medo até que eu tenho, é que repara, quando um professor se coloca, ele se coloca também na sala de aula, né? E é esse senso comum que eu tenho um certo receio. Ao se falar, por exemplo, não, porque os políticos, o político da bandeira tal é isso, o da outra bandeira é aquilo, mas o da bandeira fez, o outro da outra bandeira fez, e ficam nessa guerrinha, que não leva a lugar nenhum, não leva, afinal de contas, não resolve o problema, porque os políticos que temos não caíram de Marte. Eles foram gerados aqui, foram educados aqui, os valores foram-lhes dados aqui, não é? Então é o que eu costumo falar, especialmente quando eu vejo professor falando sobre isso, eu sempre ressalvo que não se muda uma sociedade se não se mudar o cidadão. Tá? Porque só se muda um conceito de sociedade, só se muda uma sociedade quando o cidadão muda. E nós estamos aí. Né? Estamos aí com 45 anos, recebendo uma geração, tá, que foi educada sobre conceitos e que também foi acumulando conceitos, tá, que se levaram ao ponto da sociedade que temos hoje. Evidente. Agora, como é que o cidadão muda? Querendo mudar. Não, e outra coisa, você chega a um certo ponto, como bem você falou, de ruptura. Tem que haver alguma ruptura. Não tem como. Nessa linha, nesse caminho, nessa trilha, para nos levar a uma mudança significativa que mexa com a qualidade de vida do mundo, das sociedades, do planeta. Não tem como nesse caminho para onde se vai. Tem que haver uma ruptura, uma mudança absolutamente diferente de rumo. Claro, porque as pessoas, como elas não assumem a responsabilidade das suas vidas e não colocam a responsabilidade das suas vidas em si mesmas, elas debitam a responsabilidade e a decisão da vida delas no outro. Então, quando se fala a cidade está violenta, não é a cidade, porque a cidade não é um ente em si mesmo. Não é? Nós nunca vimos nenhum caso de um asfalto que resolveu sair de si e bater na outra pista do outro lado. Não é? Nós nunca vimos um caso de um semáforo criminoso. Não existe isso. Então eles não são entes, são coisas construídas. A cidade é uma coisa construída, é um objeto. Ora, então quando se fala que a cidade está violenta, não é a cidade, são as pessoas que estão violentas. E essas pessoas têm nome. Então é o João, é a Maria, é o Joaquim, é a Matilde, é o Guilherme. Então esses indivíduos, se eles não tomarem a atitude de irem aos poucos suprimindo, modificando a sua violência, né, a cidade continuará violenta. Mas não é a cidade que é violenta, são as pessoas que são violentas e levam, quando saem de casa, praticam a violência dentro de casa, e quando saem das suas casas, levam a violência para a cidade. Ora, as estatísticas apontam, se forem verdadeiras, é dramático, que o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Ainda ontem foi ventilado na ONU, foi esta semana, não é esta semana, porque hoje está, esta semana, sim. Foi ventilado na ONU que está entre os 10 países mais violentos do mundo, e que acho que dos 47 milhões de assassinatos no mundo, 10 milhões são mais ou menos esses números, são brasileiros. Pois é, você veja que isso é um dado estarrecedor. Não é? Então, assim, o brasileiro, ele não quer pensar sobre a violência, mas porque ele debita a violência ele enxerga a violência como um ato de criminalidade. E veja que eles se veem, inclusive, como um país de paz. Exatamente. Quer dizer, veja até que os absurdos, realmente eles estão numa linha de paradoxismos. Não é? É um paradoxo. E, sobretudo, uma cegueira coletiva. Eu me lembro muito daquele filme do Zé Saramago, né? Dos cegos, o livro dele, aquele só sobre os cegos, já me lembro do nome, em que estava todo mundo cego e todo mundo preso, né? E os cegos fazem verdadeiras barbaridades ali.
Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Aquele livro é uma apoteose. O mundo hoje é um ensaio sobre a cegueira, de uma forma generalizada, não é? Onde o pai e a mãe abriram mão de educar e debitam o processo da educação à escola. A escola não tem obrigação de educar. Ao Estado. Nem ao Estado. Ao Estado. Então, hoje, eles não querem dar comida para o filho. É a empregada que tem que dar. Ou senão o Estado que tem que dar a merenda na escola. O Estado que tem que dar a merenda na escola. O Estado tem, sim, as suas obrigações. Agora, qual é a obrigação da família? Qual é a obrigação do marido e da mulher? Qual é a obrigação do filho? O que é que está na Constituição? Não é? Pois é. São essas coisas que, efetivamente, se nós não rompermos o modelo, né, tem que criar de novo um outro modelo. Porque este padrão não é o padrão da lusofonia. Não é o padrão do Quinto Império. Então, porque o modelo que a gente vive é um modelo insustentável, já se sabe disso. Então, os parâmetros para construir a lusofonia é preciso desconstruir o modelo eurocêntrico de mundo. E sobre essa perspectiva, Brasil, Portugal, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Macau, Goa, Galiza, etc. Todos esses países devem assumir-se como modelos transversais culturais, como novos modelos transversais culturais. Eles devem assumir-se como um modelo à margem do modelo. E aqui seria muito interessante, sim, que esses países fossem considerados a periferia do mundo capitalista, porque se criaria uma outra forma de comércio, né? Nós precisamos de fazer essa reflexão e fazê-la seriamente. Qual foi? O Agostinho cita, por exemplo, que um dos grandes feitos de Portugal foi exatamente o de ter resistido à Castela. E por que Portugal resistiu à Castela? Não porque era mais numeroso ou mais forte, mas porque havia um povo que prezava profundamente a sua liberdade, a sua autonomia, a sua independência. E a partir desse referendamento, né, em si, Portugal conseguiu resistir a Castela. Então, o que a lusofonia precisa? Ela precisa conferir o direito e o dever de todos nós sermos povos autorreferenciados. Nós temos que ter direito a ter passado, a ter presente e a ter futuro. Nós temos que ter direito a sermos herdeiros das nossas qualidades e dos nossos defeitos. Assumir essas qualidades e esses defeitos. E parar de falar que o Brasil até hoje tem o despautério de falar que não funciona, porque o problema vem de Portugal. Tem 500 anos para o Brasil funcionar, não é? Não, inclusive eu fiz uma analogia nisso, num dos programas, não na Culturas e Identidades, mas num dos programas da Conexão Lusófona. Uma confusão muito grande sobre as formas de colonialismo, onde se erra muito ao se falar se o Brasil tivesse sido colonizado por franceses ou ingleses, será que estaríamos melhor? E então eu fui buscar toda a história da colonização inglesa e francesa. E realmente nós tivemos a sorte de sermos colonizados por portugueses. Sim. Tivemos a sorte. Isso é um discurso que efetivamente é de uma cegueira absoluta. Infame. Absoluta. É só de fato quem não conhece a história que pode aludir a isso. A história da presença da Inglaterra e mesmo da Holanda, né? Mas os Estados Unidos, não sei o quê. Os Estados Unidos só foram um país depois da Revolução, da Guerra Civil. Sim. Enquanto não tiveram a Guerra Civil, eles ficaram sobre as garras da Inglaterra e sobre os conceitos ingleses de colonização. E não andaram para a frente. Tá? Então... E a Inglaterra ainda hoje é um país profundamente preconceituoso. Sim, sem dúvida. Os Estados Unidos também. Só ver, por também. exemplo, a situação do negro nos Estados Unidos. Desta semana... Que ainda é uma situação profundamente marginalizada. Não é? E não só o negro, né?
É evidente que o Brasil tem problemas. Agora, assim como os Estados Unidos não fica falando nem mal nem bem da Inglaterra por conta das suas mazelas, o Brasil precisaria de ter um pouco mais de maturidade e começar a assumir não, inclusive são aliados da sua vida. Inclusive são aliados. Os Estados Unidos, com todas as mazelas que tiveram, né, são aliados, né? A Inglaterra hoje é um aliado. Na Europa, bem dizer, eu costumo até falar nos meus programas de política que a Inglaterra é o escritório, é a sucursal dos Estados Unidos na Europa. Claro. Então, é preciso assumir esse protagonismo de mestiçagem, no caso do Brasil, e, sobretudo, parar de se sentir marginal ao contexto do mundo. Então, por que a gente precisa urgentemente dessa marginalidade que tanto o Agostinho quanto o Aparecido lutaram e prezaram para construir? Ora, exatamente por isso. Porque a lusofonia, sobre esse viés, é uma forma de viver e de morrer realmente marginal ao contexto materialista do mundo. Porque a lusofonia não existe sobre o parâmetro do dinheiro. Então aí, assim, tem essa proposta. Então aí assim existe um conflito evidente entre a proposição da CPLP e essa proposição de lusofonia. Total. É o que eu falei. Quando você pega as publicações, né, os textos e a própria base na qual o Zé Aparecido e o Agostinho concebem aquilo ali, a CPLP foi por um outro viés. Não tem, tanto é que mesmo na CPLP você não fala de lusofonia, né? Hoje em dia é um tema quase que proibido, né? Mesmo essa lusofonia que ainda Portugal fala, mas Portugal não fala sobre Agostinho, mas não sobre a lusofonia, sobre a perspectiva do Quinto Império, que é a proposta do Agostinho. Mesmo Portugal vem adotando este modelo eurocêntrico do mundo. Ora, para construir o Império do Espírito Santo, nós precisamos desconstruir o modelo eurocêntrico. A questão é, Portugal e todos os países lusofalantes farão essa passagem? Terão a coragem de fazer essa passagem? Porque a lusofonia não existe no parâmetro materialista. E ela se propõe a ser exatamente diferente de tudo aquilo que o materialismo positivista apregou há 200 anos. Então, eu acho, inclusive, que então, essa comunidade ela tem que se unir pelo sentimento comum da lusofonia. Tá? Então, não pelos interesses paralelos que possam existir no que diz respeito a interesses comerciais. Né? Novamente eu reitero, Felipe, a festa da língua, né? Nós fizemos exatamente esse tipo de ação lusófona em Quinto Imperial, que está preposta no Quinto Império. Nós pegamos uma tradição iorubá, trouxemos a tradição iorubá. Nós pegamos uma tradição nativa indígena, trouxemos a tradição nativa indígena. Nós trouxemos a língua de fogo do Espírito Santo de Portugal e colocamos aqui para dialogar. Vamos sentar e dialogar. Qual é o substrato que existe, conversável, dialogável entre essas culturas? Porque quando nós falamos de paz, de amizade, de justiça, de autorreferenciamento, de liberdade, de respeito, né, em todos os povos, é nessa linha que nós conversamos. É nessa linha. Né? Então, eu sou católico, eu não só tenho que conversar com quem não é católico, bem como tenho que aceitar e respeitar a religião do outro. Exatamente. Agora, não faz o menor sentido nós ainda continuarmos perguntando se o candomblé tem direito a ser religião. Tenha santa paciência que isso não se propõe mais. Não deveria se propor. Isso é a mesma coisa do médico ocidental perguntar sobre a pertinência e a validade da medicina chinesa. Ou da medicina indiana, que tem mais de 5.000 anos. Ela faz parte da cultura da Índia. Quando você renega a parte substancial disso, você renega a cultura da Índia, grande parte da cultura da Índia. Isso não existe. Né? A medicina deles não tem que ser igual à nossa. Esse é o modelo do capitalismo. O capitalismo fala, se não for igual, é diferente. E tudo que é diferente tem que ser aniquilado.
o convertido. Né? É o Estado Islâmico agora. É exatamente a atitude do Estado Islâmico. Você é seguidor de Maomé? Não. Então você é infiel. Você vai se converter? Também não. Bom, então por aí. Vamos decapitar sua cabeça, que é a proposta mais adequada a isso aí. Bem, é o que eu falo. Aqui nós não estamos colocando os falsos profetas. Nós estamos colocando a essência, né? Exato. A essência. Não, absolutamente, porque os indivíduos que estão falando de lusofonia, e até coloca o Agostinho, porque o nome do Agostinho abre portas. Né? Mas até a própria imagem do Agostinho da Silva vem sendo muito mal utilizada. Exatamente. Muito mal utilizada. Porque vem se utilizando o Agostinho para se falar de política e de economia. O Agostinho, embora fosse um indivíduo que tivesse ações políticas, a vida inteira teve um engajamento político muito grande, como um ser político. Né, como um ser político, porque todos nós o somos em última instância. Nós vivemos em sociedade. Agora, isso é totalmente diferente de você atrelar isso à política partidária. E também é um neologismo que é muito utilizado do politicamente correto, né? Exatamente. Tudo que ele não era politicamente correto. Exatamente. Né? Porque ele falava coisas que ninguém queria ouvir. Ainda hoje, ninguém quer ouvir falar de que você tem que incentivar o autorreferenciamento. Vai hoje na Academia Brasileira de Letras, por exemplo, até na portuguesa, e toca nesses assuntos. Não pode. Agora, isso é tudo que é a lusofonia, né? ou parte dos rumos, digamos, que ela aponta. Ela fala, olha, é preciso, né, a lusofonia sobre a ótica do Agostinho, é preciso criar uma comunidade unida pelos laços do espírito. Não é pelo laço da matéria. Porque pelos laços do espírito, nós conseguimos conversar não só com todas as comunidades luso-falantes, bem como com todas as comunidades que não fazem parte da trajetória de onde Portugal passou. Como, por exemplo, a Inglaterra, a França, né, a Hungria. Agora, em todos esses lugares, o ser, ontologicamente, o homem é um ser composto de uma dupla dimensão. Ele é corpo e ele é espírito. Então, pelos laços do espírito, nós conseguimos dialogar e devemos dialogar. Mas aí, voltando à sua pergunta, né? Há pertinência no conceito de comunidade lusófona? Perfeitamente. No que tange a lusofonia sobre essa perspectiva de um quinto império, claro. E é isso que tem que ser feito. Agora, há pertinência do conceito de comunidade lusófona como uma nova forma de colonialismo? Claro que não. Embora esse é o modelo capitalista de mundo. Né? Então, a própria CPLP, o Brasil, mesmo os países africanos, né, vem abrindo mão da ideia de lusofonia e vem cada vez mais agregando uma ideia e uma atitude colonialista. Esse é o problema. Que subjaz na base dos processos comerciais. Porque realmente eu vejo o conceito como sendo, inclusive, vanguardista. Claro. Não é? Totalmente, porque ninguém falava sobre isso. E novamente, mais um momento em que Portugal sai na frente da história. Né? E porque Portugal, como nenhum outro país do mundo, tem um mito e vive esse mito e trabalha para concretizar este mito da criação de uma sociedade de paz mundial. Se houve desvios no meio dessa proposta, e houve, evidentemente, isso não invalida a ideia que está presente desde o início da nacionalidade portuguesa. E mesmo agora, no século XX e no século XXI, a gente sempre vai encontrar, ao longo da história de Portugal, esse horizonte, o apontar para esse horizonte luso. E é preciso que os nossos ouvintes entendam isso. O luso aqui não diz respeito ao território de Portugal. Ele não é geográfico. Ele ultrapassa o espaço e o tempo.
né? Então, a lusofonia, dizer que a lusofonia é a continuação do modelo eurocêntrico do mundo, portanto, que a lusofonia atual é uma nova forma de colonialismo, não há nada mais afastado da verdade. Esse é um discurso completamente inócuo e ele é totalmente invalidado por si mesmo. Então, quer dizer, pode falar. Porque a pessoa que fala isso, e há grandes indivíduos que falam isso, eu mesmo escutei em Portugal, no primeiro Congresso da Cidadania, não vou citar o nome, porque é um grande personagem em Portugal. Uhum. Esse indivíduo falou claramente, com todas as letras ipsis literis, Portugal é a lusofonia. Não, Portugal não é a lusofonia. E os africanos ficaram furiosos, nós tivemos galegos, todo mundo que estava aqui. Não, inclusive isso teve uma repercussão muito grande, né? Foi muito mal interpretado. Claro. Não, porque ele falou com todas as letras, Portugal é a lusofonia. Não, não é não. Não é não. Tem alguma coisa... Agora, Portugal não é a lusofonia nem sobre uma perspectiva econômica. Não é? Porque Portugal, inclusive, não pode abraçar a ideia de lusofonia, porque hoje, politicamente, faz parte da CE. Exatamente. E qualquer atitude que Portugal for tomar, politicamente falando, a comunidade europeia tem que balizar. Exatamente, exato. Também é um conflito. Há um conflito e Portugal vai ter que tomar uma decisão. Ou sai da CE, ou opta por uma coisa ou por outra. Ou sai da comunidade econômica europeia, ou ele realmente abraça a lusofonia, ou ele abraça essa outra comunidade. Essa outra comunidade. E, bom, não sei... Nós temos o mesmo problema aqui no Brasil também. Tem o mesmo Mercosul, problema. Temos o mesmo problema com o Mercosul e agora com os BRICS. Então, exatamente. Quer dizer, é um problema grave. Mas então, Ariel, você acha que essa construção da lusofonia, ela pode ser simultaneamente um convite e um projeto? Que ela é realmente um convite e um projeto? Creio que sim. Ela é um convite e ela é um projeto. E por que nós não conseguimos realizar isso? Exatamente. Esse ponto que eu gostaria... Existe um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Evandro Euriques. O Evandro agora está morando em Portugal, segundo me informaram. O Evandro Euriques tem uma tese pela qual ele foi laureado internacionalmente com, digamos, um tipo de um prêmio Nobel. Né? E, curiosamente, quem ofereceu essa premiação foram empresas. E eu ouvi da própria boca do Evandro aqui numa palestra, quando ele deu, aqui no Rio, falando sobre quando ele foi receber esse prêmio. Ele perguntou para as empresas, falou, mas vocês sabem realmente quem é que vocês estão premiando? Vocês têm noção da minha teoria? Porque eu acho que eu fui mal interpretado. Me custa acreditar que vocês têm noção da minha teoria de fato. O que ele propõe? É a teoria do quarto bottom line. É uma coisa muito curiosa, lindíssima, de um brasileiro, tá? O Evandro Euriques, ele criou uma metodologia, chama Metodologia da Gestão da Mente Sustentável. Tá? O que esse método fala? Que nenhum sistema, ele não só fala como ele provou academicamente, será eficiente se ele não tiver a mente humana como núcleo do processo. Por exemplo, aí ele coloca aqui, para haver gestão dos territórios, antes de tudo e sobretudo, é preciso existir gestão das mentes sustentáveis. Porque são as pessoas, o João, a Maria, a Matilde, e os seus conteúdos mentais, que são os agentes criadores da cultura e da civilização. Né? Veja, eu não conheci, eu conheci essa teoria do Evandro há alguns anos. Antes da teoria do Evandro, eu sempre falava sobre isso, porque isso é uma coisa lógica. É o que eu estou te falando. Nós criamos, a filosofia ajudou a criar essa aberração moderna. A sociedade, a cidade está violenta. Não. Pois é. A transferência para o imaterial, né, da responsabilidade do cidadão.
Exato. É isso que o Evandro está falando na metodologia da gestão da mente sustentável, né? O que ele coloca é o seguinte: todos os modelos de mundo que foram criados, todos, políticos, econômicos, etc., né? Você coloca o modelo funcionando sobre ele mesmo. É como se a economia fosse um ser vivo e ela se autorregula. Não, a economia não se autorregula. A justiça não se autorregula. O que existe? Ele falou: se nós não inserirmos, todos os modelos falham. Por quê? Porque nós não colocamos o ser humano como o agente criador e mantenedor do modelo, ou o agente adulterador do modelo. Porque quando a gente pensa em corrupção, não é? Aí o negócio é: existe muito dinheiro no mundo. Não existe muito dinheiro no mundo, né? O problema não está sobre o dinheiro. O problema está sobre aquele que manipula o dinheiro. Então, o dinheiro não é um veículo de roubalheira ou de criminalidade. O veículo é a mente humana. É o humano. É o humano. Para qualquer coisa. Você vê um juiz que dá voz de prisão aos funcionários de uma empresa aérea porque ele chegou atrasado e presume que o avião deveria esperá-lo, porque finalmente ele é Deus, não é? E temos a crise do valor também. A crise do valor com aquele juiz que, absolutamente errado, deu voz de prisão à guarda porque a guarda ia apreender o carro dele. Exatamente, que já é um emérito clássico conhecido no Rio de Janeiro por estar sempre na ilegalidade. Exatamente, não é? Exato. Então, são essas coisas. E aí esse indivíduo, também a filosofia ajudou a fazer essa separação. Este indivíduo que não tem o menor respeito pela lei e que acha-se a lei, é aquele que aplica a lei em nós. Qual é o critério? Exato. Há moral para esse indivíduo fazer isso? Provavelmente não. Mas hoje a sociedade criou uma aberração genética, né, instalada no sistema, que é o seguinte: você pode colocar o indivíduo mais corrupto que existe para ser, por exemplo, diretor do Banco Central. Exato. Não pode. Não pode. Né? Você pode. A gente admite, por exemplo, que um médico possa ser pneumologista e fumar. Não pode. Né? São essas coisas. Aonde está o exemplo? E nisso reside, estou falando assim muito en passant, a teoria da metodologia da gestão da mente sustentável, que chama-se o quarto bottom line. Todos os professores deveriam nessa teoria, porque ela é muito curiosa e o Evandro tem uma forma de linguagem muito interessante. Então o que ele coloca é: enquanto o ser humano não tiver uma mente sustentável, nada no mundo vai mudar. Porque ele traz a responsabilidade para a própria pessoa. E é mesmo a própria pessoa. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um problema que não consigo resolver porque minha mãe me traumatizou quando eu era criança. Eu já sou adulto. Eu tenho que aprender a lidar com o trauma, né? E deixar minha mãe do lado. E levar minha vida em paz. Porque, por pior que tenha sido o meu passado, e há pessoas que tiveram um passado muito ruim, se nós não assumirmos a responsabilidade da nossa própria existência e ficarmos sempre culpabilizando o que passou, nada funciona. Outro dia eu ouvi uma entrevista do Flávio Gikovati, que é um psicanalista muito famoso em São Paulo, né? E ele falou a mesma coisa que eu já ouvi de um psiquiatra, diplomado na Sorbonne, um brasileiro. Ambos, um trabalha com gente que não é normal, mas tem lá os seus problemas, que é o Gikovati, e o outro, esse psiquiatra, é psiquiatra. Preste atenção à especialização dele na Sorbonne. Ele é especialista em autismo e drogas. Né? O que ele falou? E loucos. Então, são 3 especialidades completamente diferentes e totalmente distintas, né? E difíceis. O que esse psiquiatra falou, e o Flávio Gikovati também? Eles percebem que a pessoa só muda quando ela quer.
Sem dúvida, sem dúvida. Ela só muda quando ela quer. Ele falou, o Gicovati fala que mesmo um indivíduo que rói unha, por exemplo, por que ele não para de roer unha? Porque ele tem algum tipo de ganho com isso. Porque no momento em que ele julgar, avaliar por ele próprio, que aquilo não lhe dá mais nenhum ganho, ele para de roer unha. Para ele ter um ganho. Esse psiquiatra... O psiquiatra falou a mesma coisa. Mesmo com um autista, hein? Um autista é um indivíduo que é completamente blindado à influência do mundo externo. Isso. Mesmo o autista, ele falou que o autista aprimora e adquire avanços se ele resolver mudar. Aí você pergunta, que coisa é essa? Que vontade é essa? Porque a filosofia antiga falava de vontade, né? Que vontade é essa que existe no interior do ser humano, que é muito mais forte do que tudo aquilo que nos cerceia externamente? E então, quando o Evandro faz a teoria do quarto bottom line, ele vai falar, não fala disso especificamente, mas se refere a isso, porque ele traz, né, a responsabilidade da vida da pessoa, da sociedade, para a própria sociedade. Ô, L'Oreal. Não é o Congresso Nacional que é ruim. Não. É o político que está lá individualmente o filho da sociedade. Que pratica todas as falcatruas. Mas isso aí assim, é o que eu falo. O político da sociedade, o político que está lá é o espelho da sociedade. Então, e o que é a sociedade? A sociedade é constituída pelo indivíduo. Não é isso? Tá? Ô, L'Oreal, agora são 9 horas, 21 horas e 51 minutos. Para nós fecharmos, fecharmos a nossa abordagem sobre a lusofonia, eu gostaria de saber como é que os países lusofalantes poderão contribuir para cooperar e construir a lusofonia no Brasil e no mundo. Olha, Felipe, uma das coisas, nós trabalhamos com cultura, né? Exato. Uma das coisas relacionadas à cultura, qual seria talvez uma das prioridades, né, nessa cooperação da lusofonia? Essa é uma proposta profundamente desafiadora. Mas a gente teria talvez alguns caminhos para isso, né? Certamente um dos caminhos, a base, é a educação. Nós temos que criar um modelo de cooperação e de liberdade, né? Quando o Agostinho mudou para o Brasil, ele tornou-se um brasileiro. Um português brasileiro. Ele não deixou de ter em si o sentimento de ser português, mas ele aqui assumiu a metáfora da ação de um português brasileirado, né? E ele criou na prática projetos pedagógicos culturais que conviviam, que eram conviventes e socialmente amorosos. Então esse, por exemplo, é um tipo de prática. Nós temos que criar um modelo de cooperação e de liberdade, porque toda pessoa que é impedida de realizar a sua vontade, né, ela é impedida de cooperar. Então, para isso, nós temos que repetir, de certa forma, o feito dos argonautas e dos portugueses e vencer tormentas, né, porque ir produzindo coisas. Essa é uma das coisas que a gente pode fazer e que está na nossa mão, né? Uma outra coisa que nós podemos fazer, sendo exemplo e agente de transformação. Esse é um ponto substancial e que vai de acordo com essa teoria, não só do Evandro, mas com todas as doutrinas filosóficas e espiritualistas do mundo e com o preposto da lusofonia, né? Nós temos de problematizar, por exemplo, a subserviência das leis. Uma das maiores cooperações que existem por exemplo, às vezes, burlando a lei. Vou te dar um exemplo. Não estou propondo nenhum tipo de patifaria. Mas vamos considerar assim. O ser humano hoje ele só age segundo a lei. Se a lei determina que ele tem que pagar a conta do mês de luz no dia 30, ele pagará no dia 30. Pois bem, nós precisaríamos de fato de lei para determinar que eu tenho que pagar a conta de luz no dia 30? Não. Até que ponto nós precisaríamos realmente de tantas leis
para nos assegurar ações. Bem, as leis realmente, quanto mais leis, mais incivilidade existe na sociedade. Pois é. E o oposto é inverso. Quando falta a lei, eu não ajo porque falta a lei. Esse é o problema. Uma vez conversando com um empresário do ramo da construção civil, eu falei, mas olha, hoje a água é um problema no mundo. Por que vocês não fazem sistema de captação de água? Isso é uma questão de projeto. Exatamente. É uma questão de projeto. Isso encarece 5%. Falei, se a empresa não puder absorver, então repassa ao consumidor. Exato. Mas tem que pensar que o planeta, a água vai acabar em um determinado momento. No Rio de Janeiro nós já estamos, vocês aí em São Paulo estão. Nós aqui estamos também em estado de alerta. Né? Porque a água literalmente acabou, dados os desmandos. E aí depois ele contra-argumentou e falou o seguinte, mas isso não está previsto na lei. Pois é. Agora, veja bem, desde quando a construtora necessita que o governo preveja em lei? Onde é que fica então? Existe uma lei sim da responsabilidade social da empresa. Tá? Então, existe essa lei. Aí é que está, é por isso que eu falo que há coisas que se a lei estiver errada, nós não podemos cumpri-la. É evidente. E se a lei estiver faltando, nós temos que fazer a lei acontecer. A lei em nós. A lei tem que estar em nós. Não é? Porque o imperativo categórico, que o ser humano ele acostumou a agir-se, grande parte dos casos, por espelhamento. Se o fulano rouba, eu também roubo. Exato. Eu posso roubar. Eu posso roubar também, eu tenho direito. Então, se o outro jogou um sofá dentro do rio, eu vou jogar um pneu. Repare que inclusive isso é muito pontual. Você vê os diversos lixões, né? Geralmente o pessoal vê um lixo ali, é o que eu falo, né? Desculpa o termo, mas é isso aí. Assim, coloca um suíno num lugar azulejado e limpo, ele não vai engordar, né? Não é isso? Claro. Então, pois é. Então, esse é um tipo por exemplo, de atitude né, que nós deveríamos ter. Um outro ponto importantíssimo seria resgatar a dignidade da leitura e da oralidade. Porque a educação a que nós nos referimos, ela deve ter a mesma prerrogativa para todos os cidadãos lusófonos. Nós temos que viver se tiver futuro. E se o presente for um bom começo? Eu explico de forma melhor. Nós estamos, efetivamente, no limiar de uma nova era, sob todos os aspectos. As estatísticas sociais hoje apresentam uma realidade preocupante, por exemplo, acerca do hábito da leitura. Né? Ainda hoje no Brasil, esse hábito tão importante está para ser conquistado. Está para ser conquistado. Embora o governo dê livros, faça isso, faça aquilo, os especialistas todos apontam que mesmo a comunhão entre os empreendimentos dos editores, as bibliotecas, etc., esses empreendimentos não foram suficientes para tornar a humanidade uma leitora universal. Né? De um tempo para cá, os leitores tornaram-se muito exigentes. Ou o que aconteceu? Mudaram-se as ideias? Nós somos verdadeiramente aquilo que nós lemos? Esse é um ponto. O livro infantil pode estar a exemplo daquilo que ajudará a modelar o caráter do jovem? Que tipo de leitor que nós desejamos que o Brasil venha a ter? Essas são perguntas graves e que nós temos que fazer. Né? E uma outra pergunta por trás disso: os valores do presente são ou não são os valores do passado? E mais do que isso, os valores que nós cultivamos hoje poderão ser os valores do futuro? Porque, Felipe, essa no meu entendimento, é a preocupação mais fundamental que tem. Hoje nós vivemos um modelo de mundo capitalista. Portanto, este valor, se ele estiver inserido em algum livro de escola, este livro não poderia ser adotado pela escola.
Infelizmente, amigão, não é só, porque hoje, infelizmente, a grande escola da sociedade não está dentro da escola. A grande escola da sociedade está nas salas da sociedade, nas salas, na casa da sociedade, está na televisão, está nos meios de comunicação, e aí eu falo que, e até eu tenho que me render, não é? Infelizmente, aceitar que é o que se pratica como jornalista, que realmente a manchete, não é? Nós habituamos o povo a subentender o artigo pela manchete. O povo hoje tem preguiça de ler um artigo. Você veja que a gente faz colocações, você coloca, por exemplo, algum artigo na internet ou no jornal, são muito poucas as pessoas que vão até o final do artigo. Elas leem o título, o primeiro parágrafo e já passam para o outro. Claro. Tá? Isso aí é muito perigoso. É muito perigoso, porque geralmente o título do artigo, eu quero direcionar o pensamento da pessoa. Tá? Eu quero que você entenda aquilo que eu quero dizer, não seja propriamente aquilo que o artigo fala. Né? E esse é um erro. Por isso nós temos a sociedade que nós temos hoje mal informada. Está mal formada também. Né? Está mal formada. E, isso. Efetivamente, não só os pais, como as empresas e as escolas têm um grande peso nisso, porque o próprio professor... E nós mesmos, nós até mesmo como indivíduos temos esse... Nós como indivíduos sociais, nós temos essa responsabilidade. Aqueles que têm consciência disso, eles não se podem calar. Uhum. Não se podem calar porque nós, como cidadão, qualquer um cidadão que falar sobre alguma coisa, ele tem que se compenetrar que para falar sobre alguma coisa, ele tem que conhecer sobre a coisa que está falando. Sobre aquilo que está falando. O que hoje a gente vê muita bobagem. E o pior é que essas bobagens se perpetuam, se multiplicam, né? E acabam sempre virando senso comum. Porque o que aconteceu? O livro, para nós, quando não havia tantas editoras, tanta facilidade, o livro era um objeto, de fato, profundamente associado à cultura. Né? Exatamente. Hoje ele não é mais. Não. Ele era instrutivo, ele era um professor. Né? As pessoas sonhavam em ter determinados livros que, de fato, aprenderia-se. Hoje, o livro é meramente um objeto descartável. Porque ele tornou-se um objeto de consumo. Então, o capitalismo, entre outras coisas, ele foi adulterando o conceito e a essência de quase todas as coisas. Você pode comprar um livro hoje e jogar fora ele daqui 5 minutos. Leu. E nós temos, afinal, uma quantidade de analfabeto funcional na escola. Nós temos um mundo em que as pessoas mal leem criticamente os códigos linguísticos. Né? Nós temos um mundo que não entende o significado de cidadania, principalmente de cidadania lusófona. Aí é que a coisa complica socialmente, né? Seriamente. Então, na verdade, por exemplo, hoje a criança, o adolescente mesmo, o adulto, vive dentro de um mundo muito caótico. Né? A reação das crianças, evidentemente, e dos adultos é mais de desprezo, porque o livro hoje é uma coisa quase ingênua, né? Que criou-se o modelo de mundo nos últimos 100 anos, é por isso que é necessária a ruptura. O que desses valores, que são hoje os valores atuais, nós queremos não só reforçar, bem como transmitir para gerações futuras. Se nós não pensarmos em termos de valores, o que é valor? Ora, valor é aquilo que a gente valoriza. Porque nós temos que estar comprometidos com a ideia de futuro. Não é como algo que não chega, mas é como algo que eu estou construindo agora. Né? Então, quais são as consequências que aguardam o futuro? Se nós continuarmos comprometidos com a corrupção do presente, em todos os sentidos. A gente não tem... É necessário, por exemplo, na área educacional, fazer qualificação do leitor.
A pessoa tem que gostar de ler, entender o que lê e saber fazer minimamente uma análise reflexiva sobre ler, sobre a leitura. O que se vê muito tarde hoje. O indivíduo tem que entender o texto. Como é que é possível? O Rio de Janeiro terminou de aprovar uma coisa que é uma verdadeira bizarrice, que é cotas para o indivíduo dentro da pós-graduação. Eu não tenho nada contra cotas. Nada. Agora, eu tenho tudo contra sistema mal formado. Né? Você veja, dentro da pós-graduação, qual é a lógica? Porque o indivíduo, teoricamente, já foi tutorado pelo governo nos níveis básico, fundamental, etc. Tal. Quando ele chega para o mestrado e para o doutorado, ele não pode ter cota, ele tem que ter competência. Exato. Isso não é uma questão de cota. Na nossa festa da língua, por exemplo, né, nós tivemos 2 grandes africanistas e homens que foram pobres. E o Brasil tem 3 grandes africanistas, 3 negros. E eu gosto de falar nisso porque eles são negros e assumem-se. Domício Proença Filho, primeiro secretário da Academia Brasileira de Letras. O professor Dr. Joel Rufino dos Santos, uma das maiores autoridades, presidente da Fundação Palmares. Tal. Salgado Maranhão, o poeta Salgado Maranhão, que foi alfabetizado somente aos 15 anos de idade. Todos esses 3 homens defendem, o Salgado inclusive defende ele, por esse histórico tão difícil que ele teve, né? Ele fala que ser negro não é profissão, é condição. Ele dá essa resposta. O que significa isso? Hoje, o próprio governo federal está ajudando a criar um tipo de preconceito, de violência e de exclusão, não é? Porque quando você pega um indivíduo em que você começa a colocar ele dentro de um determinado plano e ele é analisado pelo poder aquisitivo dele e não pela capacidade, você continua tratando ele como incapaz. Porque o governo já forneceu a escola de nível primário, de nível secundário e de nível terciário. No mestrado e no doutorado, ele tem que ser competente. Senão não faz o menor sentido ele estar ali. Mesmo porque existe bolsa de mestrado e existe bolsa de doutorado. Não é? Porque se a coisa fosse para ser, então começa a esfacelar o Brasil entre negros, índios e brancos. Não, o Brasil é um país mestiço. O governo é obrigado a dar educação para todo mundo. Que as pessoas se esquecem também, Felipe, que não tão distante assim, há 30 anos atrás, no máximo 40 anos atrás, as escolas públicas eram modelo de educação. Modelo e exemplo. Quem ia para a escola privada era exatamente o aluno que era péssimo aluno. Que não gostava de estudar. Que não gostava de estudar e existe até a fala que papai pagou, passou. Exatamente, pagava diploma, era isso. Pagava diploma. Hoje em dia a situação inverteu-se. Mas eu quando analiso isso, eu também não sou contra bolsas, eu acho que a gente realmente precisava dar oportunidade àquela população que nunca teve a oportunidade de estudar. Mas agora, daí a se colocar a aprovação continuada somente para falar que se alfabetiza quando o indivíduo chega no final do ensino médio e não consegue transferir para o papel um resumo do que lê, aí a coisa complica. Não complica, porque o que o governo está fazendo? Aí sim, ele está criando uma grande ruptura, porque esse indivíduo, quando ele for entrar no mercado de trabalho, ele está totalmente incapacitado. Não, e o que o Gelsara falou, nós estamos cometendo um crime com a nossa sociedade do futuro, com as nossas crianças. Um crime, e já se cometeu nessa geração que está. Né? Então o Brasil vai ter um lapso de 2 gerações, pelo menos. De competência. De 2 a 3, para recuperar o que este governo, para manter... Não é só esse governo, não é só esse governo. Não é só esse governo, a coisa não é recente. A coisa já é mais complicada. A coisa não é recente. Tá? Nós temos vindo com um modelo errado no que diz respeito à educação pública. Já começou lá atrás com os governos militares. Não era interessante para a cultura. Então não é só desse governo, né? A coisa é mais antiga. A meu ver. Oi. Oi, alô. Oi, Felipe. Não, tudo bem, estou falando, pode falar. Não.
veja bem, este governo especificamente, e o governo do Fernando Henrique também fez alguma coisa, mas este governo especificamente, você não pode aprovar, as escolas não poderiam estar aprovando um aluno, as escolas municipais, né, porque as particulares não são obrigadas a fazer isso, para o governo pontuar ponto, se o aluno não conseguiu passar, se ele não tem capacidade, ele tem que ser reprovado. O que o governo tem que fazer? Ele tem que qualificar os professores, ele tem que melhorar as escolas, ele tem que investir na educação, ele tem que fazer uma série de coisas. Agora, sobretudo, tem que parar de brincar com a vida das pessoas. Porque não é facilitando o ingresso na escola, né? Porque se for assim, qual é a qualidade, inclusive de formação de nível de mestrado e doutorado que nós estamos colocando? Sim. O nível de mestrado e doutorado concordem absolutamente contigo. Agora, dar a oportunidade da pessoa entrar no fundamental e no médio, tudo bem. Só que tem o seguinte, nós temos que dar, Felipe, mas o aluno tem que mostrar por quê. Tudo bem, eu te dou bolsa, mas você tem que ter uma média de notas. Exatamente, né? exatamente. Ele tem que ter uma média de notas. Exatamente. Senão não faz sentido. Tem que tirar a bolsa dele e a bolsa tem que ir para outro. Não, inclusive é o que se vê hoje nas nossas escolas, nas salas de aula, é isso. Para que é que eu me vou esforçar se já estou passado? Exato, e está passado mesmo. Exato. Entendeu? E gera um efeito coletivo. Por que o outro que não tem bolsa vai estudar? Exato. Não é? Então esse é um efeito em cascata. Que absolutamente ele não é justificável. Não é justificável. Bem, e nós toda a nossa conversa agora que desviou completamente do foco do programa 2, mas tem tudo a ver com a educação, né? Não, porque nós estamos falando assim, quais prioridades na cooperação lusófona? Uma das prioridades é exatamente a educação. Até que ponto, né, o Brasil pode fazer coisas em relação à educação nos outros países? Nós podemos enviar computadores, nós podemos enviar livros. O que pode ser lido? O que pode ser feito? Nós podemos definir e ampliar o sentido de leitura. Né? Há inúmeras ações que podem ser feitas para a concretização. A gente pode fazer acontecer novas leis e novas atitudes em prol da leitura e da educação, por exemplo. Sem dúvida. Dentro dos países lusófonos. Sem dúvida. E cobrar uma participação, solicitar a CPLP e a esses países uma política mais efetiva, mais incisiva, que propicie a formação, por exemplo, de novos padrões de acessibilidade do livro, sem que o livro seja objeto de mercado. Sem dúvida, sem dúvida. Sem que ele seja subvencionado por modismo midiático. Então, o livro ele não pode estar submetido ao partido que está no poder. Não o livro ele forma o cidadão, independentemente do que seja. Competências, né? Claro, tem que, sem dúvida. Bem, amigo L'Oréal, nós estamos chegando ao final do nosso programa. 22 horas e 13 minutos. Já passámos 13 minutos. Já passamos. Amigo do coração, muito obrigado mais uma vez pela participação. Amigos ouvintes, nós estamos chegando ao final de mais um programa Culturas e Identidades. Tentamos, tanto eu como o L'Oréal, de trazer alguma luz sobre o que é realmente a lusofonia. Eu até deixo ao critério do professor se valeria, né, nós trazermos novamente o tema para em outros programas, né? Eu acho que sim, como eu falei, nós temos essa obrigação, não é? Essa obrigação moral e cívica, né? De trazer esse tema para o espaço da rádio, da cultura, porque aqui assim nós entendemos que cultura não é entretenimento. Cultura para nós é muito mais do que entretenimento. É formação de uma sociedade, é formação do indivíduo, é imprescindível para a evolução de qualquer país ou de qualquer comunidade. Continuem conosco na Cultura Online Brasil e até o próximo programa. Mas L'Oréal, deixe novamente, por gentileza, se despeça dos ouvintes e deixe o e-mail de contacto do programa. Muito bem, o nosso e-mail é culturasEidentidades@gmail.com. Esperamos por vocês e sintam-se absolutamente à vontade de trazerem para nós dúvidas, temas, sugestões que nós, se tiver dentro da nossa capacidade, certamente nós responderíamos a todos. Boa noite, ouvintes, mais uma vez, e muito mais uma vez, sempre pontualmente falando
que este programa não seria nada sem vocês. Obrigado pela vossa audiência e até o próximo programa. Até o próximo programa, boa noite para todo mundo.